Falando sobre o fruto do Espírito e tomando como contexto, a experiência vivida em Atos 11:26 pela igreja de Antioquia, partindo do relacionamento dos irmãos, percebemos que essa relação desprendia sobre as pessoas uma dedicação sobre as necessidades daquele público. Isso demonstra que a igreja de Antioquia colocava em prática um conjunto de características que os faziam diferentes das pessoas que normalmente viviam naquele lugar. Esse conjunto de características os auxiliava no exercício de suas atividades cristãs, os auxiliavam a ter a consideração, o respeito que aquela população precisava receber. Dessa forma eram supridas as necessidades e os anseios e, sobretudo, alcançavam uma esfera de paz onde a restauração de vidas dessas famílias se fazia presente nos gestos e comportamento dos irmãos. Um exemplo interessante é o conjunto de características falado por Paulo a Timóteo em 1 Timóteo 6:11. Ele diz o seguinte, aqui em parte do verso, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Em particular, se nós fôssemos interpretar esse verso, a justiça, ser sensato, imparcial, a piedade, no sentimento de devoção, devoto quanto a Deus, misericordioso quanto às pessoas, a fé, no sentido de se confiar em Deus e também de oferecer confiança às pessoas que estão à volta, ser crédulo, O amor, disposto a servir de forma altruísta, sem interesse. A constância, ter um ânimo linear, não cheio de altos e baixos, não temperamental. A mansidão, ser calmo, pacato, disposto a ouvir. Essas são características daquele público da igreja de Antioquia. Então, o fruto, ele é a característica fundamental da ação do Espírito Santo sobre a vida do homem, concedendo intimamente em suas ações as motivações corretas e que remodelam o seu caráter. Essas características dos irmãos de Antioquia, assim como as recomendadas pelo apóstolo a Timóteo, no apóstolo Paulo a Timóteo, representam um conjunto de motivações pertencentes à nova natureza das pessoas que aceitaram a Cristo. Então, o fruto é uma característica fundamental da ação do Espírito Santo sobre a vida do homem, concedendo a ele intimamente em suas ações as motivações corretas que remodelam o seu caráter. Então, o fruto demonstra o tipo de pessoa que sou e refere-se aos novos padrões morais que são norteados pela pessoa do Espírito Santo. Fruto ele está no singular, como resultado do que se espera que o Espírito Santo implante como uma única e notável virtude pertencente a ele e que será concedida de uma só vez por ocasião de sua presença sobre a vida do crente. Gálatas 5:22, Paulo fala das características desse fruto, E ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E aqui, interessante, porque eles crucificaram a carne, ou seja, eles dão a oportunidade de que o Espírito Santo floresça, faça-se produzir esse fruto. É como uma fruta que tem diversos gomos, diversas partes. E crucificar a carne significa exatamente isso, abdicar da natureza humana, dos sentimentos que são meramente humanos, dos frutos da carne, e se entregar ao Espírito de Deus para que ele produza esse conjunto de características que nada mais é do que remodelar o meu ser. E dentro desse mesmo pensamento, é dessa forma que o apóstolo Paulo afirma em Gálatas 2:20, que já não é ele quem vive, mas é Cristo que vive
nele, né? Quer dizer, não sou eu quem viu, mas é Cristo que vive em mim, através da pessoa do Espírito Santo, produzindo o florescer da palavra de Deus. Muito bem. Isso significa que fruto não se constrói, né? Mas se desenvolve, né? Não está relacionado a algo que o homem construa com as suas mãos. Semelhantemente ao fruto de uma árvore, ele não é fabricado, mas ele nasce e cresce, e à medida que irrigamos, desprendemos, né, dos cuidados, de cuidados sobre a árvore, que foi dado, em que foi feita a semeadura, né? Fruto não se fabrica, nasce e cresce como florescimento da palavra, daquela semente que foi depositada. De igual modo, quanto mais nos deixamos envolver pelo Espírito Santo, em boa medida ele fortificará e desenvolverá suas virtudes sobre as nossas vidas. É dessa forma que o apóstolo Pedro escreve em 2 Pedro, capítulo 1, ao verso 4, do verso 4 ao verso 10, né? E ele inicia assim o texto: visto que com seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, e aqui eu abro aspas, né? Ou seja, a vida pela nova vida gerada em Cristo, e a piedade, que significa a devoção sincera galgada pela presença do Espírito Santo. E ele continua o texto: pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. E aqui eu faço um paralelo, né? Ou seja, nos chamou para a sua glória e virtude através de um novo coração, um coração tenro, submisso, nos doando as suas preciosas e muito grandes promessas, ou seja, fazendo, né, parte de uma geração de um reino que nunca terá fim, como uma vida que não conhecerá a segunda morte. E aí ele continua o texto: para que vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E o paralelo ou seja, participantes da natureza divina pelo Espírito Santo que agora habita no crente, livrando das paixões humanas pelo florescimento do fruto do mesmo Espírito e concedendo uma mente e coração voltados para Deus e a sua palavra. E aí o texto ainda discorre: por isso mesmo vós, reunindo toda diligência, associai a vossa fé. Veja só que coisa interessante. Ou seja, tendo boa atenção, diligência, né? Tendo boa atenção e dedicação para viver essa nova vida frutífera em Deus. Irrigar a nova vida com a dedicação e perseverança. E o texto continua: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Ou seja, nem inativos e nem infrutuosos, pois quando a dedicação e perseverança do homem, Deus irriga a sua vida mais e mais com a presença do Espírito Santo, nos capacitando para toda a boa obra. Falando sobre santificação, entendendo, né, qual é o significado de santificação? É engrandecimento e valorização de alguém ou de algo, exaltação dada a outra pessoa. Representem abandonar os hábitos que não correspondem aos princípios de uma vida separada do pecado, ou seja, em contínua comunhão com o Espírito Santo. Como ocorre a santificação? A santificação é o aprimoramento da conversão, onde a pessoa que aceitou a Cristo passa a renovar seu entendimento e a se desprender de hábitos que eram comuns ao antigo homem e da velha natureza. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é igual a separação dos hábitos do antigo homem. Muito bem, quem opera a santificação? E aqui existem diversas teorias, né? Existem aqueles que dizem que a santificação é
responsabilidade única de Deus. Outros dizem que santificação é responsabilidade única do homem. Mas o que os textos bíblicos mostram é que a santificação ela está na parceria, no ponto de equilíbrio, onde Deus participa e o homem abdica, né? Ele renega, ele se dedica às intenções do Espírito Santo. É uma obra do Deus triuno, mas geralmente atribuída nas Escrituras, especialmente à pessoa do Espírito Santo, da qual o homem também participa. Deus opera a santificação e o redimido participa do processo. A santidade representa em dedicação do homem, que ao mesmo tempo é irrigado pela graça divina, a fim de que essa transformação alcance seu propósito maior. Uma vida literalmente transformada, com uma mente como a de Cristo, sempre sobre a perspectiva de que Deus nos chama à paz, à comunhão e à capacitação no Espírito Santo. Veja o texto de 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito, ou seja, o apóstolo está dizendo à igreja de Tessalônica que no seu comportamento eles deveriam preservar a presença do Espírito Santo. Então é uma questão de escolha humana, né? Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, a participação de Deus. Então eu me entrego para Deus e Ele interage nesse processo de santificação, me auxiliando, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, renovando o meu entendimento para que eu possa compreender a sua boa, perfeita e agradável vontade, né? E o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja também Romanos 12, 9, 16 e 17. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acumulai-vos as humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante a todos os homens. Ou seja, ao refletir da vida cristã, é uma decisão que cabe ao homem proceder da forma como Paulo está orientando. Em Filipenses 2, 12 a 13 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem está apto à santificação? Bom, a santificação é o próximo passo da conversão. Portanto, a única forma da pessoa entrar no processo de santificação é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Isso significa que é necessário nascer de novo. E nascer de novo representa regeneração, ou seja, quando Deus vivifica o pecador que está morto em seus pecados, a partir do novo nascimento. A partir desse momento, a presença do Espírito Santo age sobre a vida do homem, e o homem, se entregando a essa nova vida, abnegando a natureza pecadora, temos o processo de santificação. Então, regeneração é o novo nascimento, santificação é o crescimento do cristão, é o amadurecimento dele. O cristão, a santificação e o pecado. Apesar da santificação ir mortificando a natureza pecaminosa, ela não o exclui. Os cristãos foram libertos da culpa e do poder do pecado, mas ainda estão sujeitos a ele. Como está escrito em Gênesis 4:7, o pecado jaz à sua porta, mas sobre ele deves dominar. 1 João 1,10 diz assim: se disséssemos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso porque há uma luta entre a natureza humana e a espiritual. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, do 7 ao 26, descreve bem isso. Porém, o pecado não é mais um padrão sobre a vida do cristão. Esse agora, embora ele esteja sujeito ao pecado,
ou sob o risco de cometer pecado, ele não deve viver pecando. Efésios 2, do 1 ao 10, nos mostra que antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, mortos em delitos e pecados, mas agora somos chamados em viver em novidade de vida. A santificação fortalece a nova natureza, a natureza divina? Sim, a santificação oferece o percurso ideal a ser percorrido pelo cristão, a fim de que seu crescimento seja constante, haja fortalecimento da natureza criada a partir de Cristo. Viver em novidade de vida significa em não se deixar levar pelo pecado, mas sim nutrir a natureza divina, mantendo plena comunhão com o Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Em Efésios 4, 22, 24, diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos desenfreados, pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, andar no Espírito, caminhar com o Espírito, significa ter uma vida onde o meditar, como já foi comentado em aulas passadas, em Filipenses, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, se é correto, nisso pensai. Então, alimentar a natureza divina significa ocupar a sua mente a pensar na palavra, a meditar na palavra, a estar em oração constante, a fim de que o Espírito Santo, com base nessa semeadura, produza em nós essa renovação de entendimento. Muito bem, seguindo então o legado cristão, e nós dividimos em algumas partes, mas primeiramente vamos falar sobre o significado de legado. Significa a disposição de última vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou uma ou mais coisas determinadas, Ou ainda pode ser uma missão confiada a alguém por pessoas que está a ponto de morrer. Isso é o que significa legado. Então o cristão, ele tem um legado, Ele tem responsabilidades. A partir do momento que ele aceita Cristo, ele passa a identificar que ele faz parte de um todo, E nós separamos na nossa aula 3 circunstâncias específicas para se falar a respeito desse legado. Primeiro é quem somos quanto ao legado. Segundo, a missão diante do legado. E terceiro, qual é o legado propriamente dito. Então, partindo da missão, diante do legado, o que nós temos? Nós separamos um trecho específico que parece me traduzir bem o significado disso, que está em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas, que seriam as virtudes, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem, essa é a missão do crente. Ótimo, então já sabemos que existe uma missão, quem nós somos diante dessa missão? O que o apóstolo Pedro coloca é que nós somos a raça eleita, Esse termo usado também para a nação de Israel, em Isaías 43:20, onde ele diz meu eleito, Pedro define que a igreja é uma comunidade, um agrupamento de pessoas com a vida e a descendência comuns, ou seja, espiritualmente falando, a igreja tem uma nova vida, porquanto a vida de Cristo e, portanto, a vida de Deus Pai, e que é compartilhada por todos, gerando numa descendência formada em Deus por serem participantes do novo nascimento. Então é a raça eleita. Ótimo, somos uma raça eleita. Também somos o quê? O sacerdócio real, E aqui Pedro, ele diz o seguinte, que após já ter chamado a igreja de sacerdócio santo no verso 5 desse mesmo capítulo, no verso 9, ele eleva o nível desse sacerdócio, ele afirma que o sacerdócio é chamado de real,
como quem descende do sacerdócio de Cristo, o Rei Eterno. Então somos sacerdotes reais. Isso significa que o cristão, como sacerdote, é dotado de autoridade espiritual, né? Que quando aplicada em nome de Jesus, detém poder sobre a esfera espiritual, né? É capaz de repreender ações espirituais de principados e potestades que por muitas vezes aprisionam as pessoas. Então, quando nós começamos a olhar para quem somos diante do chamado, nós somos uma raça eleita, nós temos um sacerdócio real, existe uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Ainda, ele diz o seguinte, que nós somos uma nação santa, né? Um termo também extraído do Antigo Testamento, em Êxodo 19:6, ele fala ao povo de Israel, mas ele traz todo esse arcabouço sobre a igreja, né? E aí ele diz assim, o povo, nação santa. Porém agora o Novo Testamento com a presença permanente do Espírito Santo. No Antigo Testamento de forma pontual o Espírito Santo agia, mas agora no Novo Testamento ele é derramado sobre a igreja. Isso representa comunhão constante que nos conduz à santidade na mesma altura e na estatura de Cristo, conforme Efésios 4, do verso 13 ao verso 15. E ele ainda continua dizendo que nós somos um povo adquirido, né? Um termo grego que diz aqui literalmente um povo para aquisição, adquirido pelo alto preço do sangue pago lá na cruz, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, cujo pecado foi expiado e nos tornou templo, né? O habitar de Deus, propriedade exclusiva, sendo selados pela sua presença, sendo selados pelo Espírito Santo, como Efésios 1:13 afirma. Então, diante do legado, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo adquirido. Então, para quê? Qual é o chamado? Qual é o legado em si? Então, vamos lá. O legado, ele nada mais é do que ser reconciliadores na qualidade de raça eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo adquirido, nos impulsiona a um chamado, ao cumprimento de um chamado, a algumas responsabilidades. E a primeira delas, a gente pode separar um conjunto muito maior. Eu elenquei 4, tá? Reconciliadores, que está em 2 Coríntios 5:19. E nos confiou a mensagem de a reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, essa é a função, né? Estamos aptos aqui a falar, a instruir o mundo, né? Diante de tudo que Deus lhes fez, a fim de que muitos se engajem dentro do mesmo plano, né? Então, esse é reconciliador, né? Anunciadores anunciam a Deus como quem compreende o fato de quem realmente Ele é e sendo testemunhas vivas, cartas vivas, capazes de revelar ao homem o significado da nova vida em Cristo, né? Então somos reconciliadores. Além disso, somos anunciadores das grandezas de Deus. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso está em Mateus 28, do 19 a 20. Ou seja, os anunciadores das grandezas de Deus, a partir da pregação do Evangelho, oferecer às pessoas que ainda não se definiram, né? Seja por desconhecimento ou por incompreensão, qual é o plano glorioso de salvação que está proposto em Cristo. Muito bem, temos uma outra missão, ou o legado, ele abrange ainda uma outra característica da igreja, da nossa vida cristã, que é quando nós nos colocamos na condição de sermos edificadores. Então, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.
Efésios 4, do versículo 15 ao versículo 16. Então nós somos edificadores, nós, como parte do corpo, interagimos com o corpo, suprindo as necessidades do corpo. Reconciliadores para com aqueles que não conhecem o Evangelho, anunciadores das grandezas de Deus para que haja compreensão destas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, seja por incompreensão, seja por indefinição, edificadores no momento em que elas passam a fazer parte deste corpo. E ainda, por último, eu coloquei adorador. Então, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então veja que coisa interessante. Quem Deus procura? Procura adoradores. E só há uma forma de ser um adorador genuíno. Tem que passar por Jesus, né? Tem que ter a pessoa do Espírito Santo, né? Que traduz na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu espírito o significado, quem é, e me faz filho, né? Me dá a compreensão de que sou filho. E aí eu passo a ter a percepção de quem é o Pai. E essa percepção me leva a adorar pela sua bondade, pela sua suficiência, né? Então, conseguimos aí falar sobre o legado cristão. Bom, falando sobre modernidade, nós lançamos uma questão, né? Modernidade, um bem, um mal ou um risco? Muito bom. E dentro desse contexto, nós fizemos um desenho, né? Fizemos um rabisco, né? E esse rabisco ele é composto por uma linha que depois inicia algumas curvas, e aí então ele vira um sobe e desce, um zigue-zague frenético, não é? Muito bem. Então, se nós fizéssemos um gráfico do que definisse o contexto de mundo, nós poderíamos desenhar o contexto de mundo desta forma: uma linha inicialmente plana e linear, e que em certo tempo teria algumas ondas ou movimentações, e em outro momento seria um conjunto de movimentos constantes formando um rabisco semelhante a um cardiograma acelerado, né? Muito bem. A área plana nós definimos como um primeiro momento, né, que é a área linear, representa que as coisas eram relativamente paradas e sob certo controle. Mas num segundo instante, num segundo momento, ela passa a ter alguma movimentação, uma movimentação mais sutil, né, formando algumas ondas, né, nesse segundo momento, né? Muito bem. E aí, num terceiro momento, nós temos aquele movimento rápido do cardiograma, né? Muito bem, que aqui nós definimos como modernidade, né? E essa modernidade, ela vem com o quê? Com a tecnologia de informação, a internet das coisas, né? O homem passa a receber um grande volume de informações de todos os lados, né? Antes você tinha notícia do seu bairro, depois você passa a ter notícia da sua cidade, depois do seu estado, depois do Brasil, e hoje você se vê tendo notícias do mundo, né? Do mundo todo. Muito bem. Então hoje a notícia, né, do outro lado do mundo está na palma da mão, né? No simples toque dos dedos, né? Essas notícias interferem sobre a vida do homem, seu trabalho, seus estudos, sua vida familiar, a economia. Essa modernidade que bate à nossa porta, nos inserindo em um mundo que é difícil de acompanhar, né? Ela vem com toda uma enorme movimentação de informações e de dados que ocupam fortemente o nosso tempo, né? Então, se de um lado a modernidade ela instrui a praticidade, de outro ela pode nos distanciar de uma aproximação mais intensa sobre as necessidades das pessoas. E aí é que mora o perigo. Então, modernidade, né, o crescimento da tecnologia, né, da praticidade do dia a dia, do maior aproveitamento do tempo, né, diversas atividades sendo feitas ao mesmo tempo, né, também exige cautela, pois o exercício contínuo dessas atividades frenéticas, né, eles roubam o tempo e produzem uma certa alienação. Que é um exemplo claro. Indo a um restaurante, é comum nós encontrarmos casais, o rapaz segurando o seu celular
e a moça segurando o seu celular, e os dois na mesma, mas mexendo no celular, ou seja, eles não estão olhando para si, não estão conversando, aquele momento já não se tornou um momento único, né, particular e pessoal. Eles continuam com a sua vida plugada naquilo, no seu contexto de mundo, né? Então a exclusão da família, a exclusão do convívio social, o desafeto social, risco da má informação aos jovens e crianças, né? Então existem alguns riscos diante da modernidade. E a grande sacada é que nós possamos usar a modernidade, que oferece todo esse conjunto de riscos, mas usá-la como uma ferramenta para se alcançar propósitos divinos, principalmente com a facilidade de comunicação com o mundo, tá? Essa é a ideia. Muito bem. Aí chegamos às considerações finais, que por sinal, o texto que está na apostila de vocês, né? Após um estudo detalhado dos assuntos que cercam o tema, e o tema é Sou um Cristão, concluímos que somente podem ser chamados de cristãos aqueles que têm forte relação com o seu precursor, que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Filho de Deus. É através do estudo das Escrituras que encontramos o surgimento do termo e das razões que motivaram a sua existência, né? Ser cristão empreende em ter uma relação de íntima comunhão com Jesus e com o Espírito Santo. Significa permitir que o ensino das Escrituras fluam através de nós, alcançando de forma completa as nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas, né? O ser cristão está além de uma simples nomenclatura, mas representa na vivência de comportamentos que traduzem as mesmas ações de Jesus. Espera-se daqueles que carregam esse título que seu ritmo de vida tenha em si uma relação piedosa e de convívio harmonioso com as Escrituras. Espera-se interação como uma forte testemunha dos efeitos de Jesus descritos em sua palavra, né? Bem como sobre o que este tem realizado por sua vida pessoalmente. Então, além do conhecimento das Escrituras, sobre quem Jesus é, né? Quem Jesus foi, é sobre quem Jesus é. Porque quem Jesus foi, eu tenho pelo conhecimento das Escrituras e da história, mas quem Jesus é pelo convívio com Cristo que eu consigo compreender e definir quem Ele é, porque Ele está vivo. É nítido que o comportamento dos cristãos da igreja primitiva, ele era irrigado pela presença do Espírito Santo e que, embora o tempo tenha passado, este continua disposto a exercer sobre a vida do homem uma manifestação que o leve à compreensão de valores divinos, né? E sobre a produção de frutos que revigore os relacionamentos humanos e os aproxime de Deus. Então, ser cristão implica em estreitar sua relação com Jesus, compreendendo que este está ressurreto, né? Está vivo, e que desfrutamos da presença do Espírito Santo como consolador e orientador de nossas vidas. Certamente o cristão traz sobre si o legado de Jesus, e conforme comentado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,19, o cristão deve ser o portador da mensagem de reconciliação que conduz o homem a um íntimo relacionamento com Deus através de Jesus e sua palavra. Ou seja, esse verso diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ao longo da história, surgiram disputas teológicas que resultaram em muitas igrejas distintas, e isso faz com que os cristãos se posicionem por muitas vezes em relação às condutas e práticas de fé, segundo as definições teológicas organizacionais. Porém, devem ter como pano de fundo os parâmetros primordiais da fé descrita nas Escrituras, ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dignos de honra e glória iguais, na inspiração das Escrituras, em Jesus nascido de forma virginal,
com sua morte vicária e expiatória e em sua ressurreição dentre os mortos, e que a relação do homem com Jesus conduz a produzir frutos de arrependimento e transformação. Muito bem, dessa forma nós encerramos a nossa quarta aula e eu espero que todo esse conjunto de informações possa produzir sobre o coração de todos os alunos, né? Assim como produziu no meu coração uma compreensão maior do que é ser um cristão. Deus abençoe a todos e até uma outra disciplina.